Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos ao Conhecendo o Invisível. Vamos fazer uma viagem no tempo? Pensa só, começo do século XX, uma época em que a ciência estava super confiante, a ponto de mirar no maior de todos os mistérios, a vida após a morte. Hoje, a gente vai para 1906, um tempo em que pesquisadores muito sérios usaram câmeras e laboratórios, não para descobrir novas leis da física, mas para tentar provar, cientificamente, a existência de espíritos. Para a gente entender a motivação desses investigadores, olha só o que essa citação descreve. Isso não é uma historinha de terror, não. É o relato de uma experiência real, pessoal. E apavorante. Eram justamente esses fenômenos que aconteciam dentro de casa e que desafiavam qualquer lógica que levaram essa turma a buscar respostas. Eles queriam entender, afinal, que mão era essa que puxava os lençóis no escuro. E essa era a grande questão, né? Espírito ou ilusão? A busca aqui não era sobre fé, era sobre evidência concreta. Esses pesquisadores queriam de verdade levar o desconhecido para dentro do laboratório, usar todo o rigor da ciência para separar o que era fato do que era ficção. Era uma tentativa, assim, super audaciosa e bem controversa de mapear um mundo invisível. E qual foi a primeira grande ferramenta que eles usaram? A tecnologia mais moderna que existia na época, a fotografia. A ideia era simples, mas ao mesmo tempo revolucionária. A câmera podia ser um tipo de olho mecânico, sabe? Capaz de enxergar o que o nosso olho humano não conseguia. Se um espírito estivesse ali na sala, talvez a chapa fotográfica, que é super sensível, pudesse ser a primeira a notar. Só que os primeiros resultados foram, bem, no mínimo estranhos. Eles esperavam ver, sei lá, uma figura de um fantasma, mas o que aparecia nas fotos eram só uns pontos de luz, umas estrelas brilhando no meio da sala. E o mais bizarro, ninguém que estava lá via essas luzes a olho nu. Elas só existiam para a câmera. E é aqui que a coisa fica mais esquisita ainda. Sessão após sessão, as imagens começaram a mudar, a evoluir. Aquelas estrelas de luz começaram a dar lugar a formas que lembravam cones ou até garrafas luminosas. Um padrão estava surgindo ali, algo que se desenvolvia com o tempo, o que tornava difícil explicar como simples fraude ou defeito do equipamento. E aí veio o momento que eles tanto esperavam. Aquelas luzes e cones começaram a se organizar, a tomar formas mais orgânicas, com contornos que lembravam rostos e figuras humanas. Para os pesquisadores, isso era a prova. Não era um defeito da câmera, era uma inteligência do outro lado que parecia estar aprendendo a posar para a foto. E tinha um monte de outras anomalias que convenciam os pesquisadores de que algo fora do normal estava rolando. Primeiro, a velocidade com que a imagem aparecia na revelação era quase instantâneo, muito mais rápido que o normal. Segundo, a natureza dessas figuras. Às vezes eram transparentes, como um fantasma de filme mesmo, mas outras vezes eram tão densas que chegavam a esconder quem estava atrás. E o mais incrível, numa das sessões, um médium descreveu a figura que ele estava vendo com a mente e a descrição bateu direitinho com a imagem que depois apareceu na chapa. Mas sabe como é? Fotos, por mais estranhas que fossem, ainda podiam ser questionadas. A investigação precisava dar um passo ainda mais ousado. Eles queriam a prova física. O objetivo agora era capturar não só uma imagem, mas um objeto tridimensional, a prova de que algo invisível podia se tornar real, palpável. A palavra-chave aqui era materialização. A teoria era que uma força invisível podia se condensar, sair do nada e tomar uma forma física sólida. Tipo uma mão, um rosto. Parece coisa de ficção científica, né? Mas os pesquisadores criaram um experimento super engenhoso para tentar provar que isso era real. E o método deles era impressionante. Para não deixar nenhuma brecha para fraude, o médium era completamente imobilizado. Do lado dele, colocavam baldes com parafina quente e água fria. A ideia era que uma mão espiritual se formasse do ar, mergulhasse na parafina e na água várias vezes, criando uma luva de cera, e então essa mão simplesmente desapareceria, deixando para trás só o molde perfeito e oco. E o resultado foi simplesmente espantoso. Em uma única sessão, nessas condições super controladas, eles não conseguiram 1 ou 2 moldes. Eles relataram ter conseguido entre 15 e 20 moldes, de vários tamanhos, desde dedinhos de criança até mãos enormes. E olha, não eram moldes toscos não. Como a própria citação diz, eles eram perfeitos. Os pesquisadores juravam que os moldes tinham detalhes minúsculos, as linhas da pele, o formato das unhas. Aí fica a pergunta, né? Como é que uma mão de verdade sairia de dentro de um molde de cera fininho sem quebrar tudo?
Para quem estava lá, só tinha uma resposta. A mão que fez o molde simplesmente deixou de existir. E tudo isso nos leva, claro, ao elemento central e mais polêmico de todos esses experimentos: o médium. Porque todas essas coisas incríveis, tanto nas fotos quanto nos moldes de cera, só aconteciam na presença de uma pessoa específica, que atuava como médium. E essa questão era o centro do debate na época. O que era exatamente o médium? Ele era só um canal passivo? Um tipo de telefone através do qual os espíritos dos mortos se comunicavam? Ou será que o próprio médium, talvez até sem saber, era a fonte de uma força psíquica poderosa que criava todos esses efeitos? O estado de transe era visto como a chave, mas o que ele destravava, bom, isso continuava sendo um mistério. Essa pergunta sobre a natureza do médium nos leva ao clímax de toda essa investigação. As evidências estavam ali, na mesa. As fotos inexplicáveis, os moldes de cera impossíveis. Mas o que elas significavam? Basicamente, duas grandes teorias surgiram para tentar dar um sentido para tudo aquilo. Esse slide resume a divisão perfeitamente. De um lado, você tinha a hipótese espírita. Os fenômenos eram causados por espíritos, que usavam o médium para se manifestar. O objetivo final era provar a vida após a morte. Do outro lado, tinha a hipótese psíquica ou animista. A força vinha do próprio médium, uma capacidade humana desconhecida e superpoderosa que se projetava para fora. Nesse caso, o objetivo era descobrir um novo potencial da mente humana. Ou seja, a mesma evidência, mas duas conclusões totalmente diferentes. E no final das contas, é essa pergunta que fica no ar. O documento de 1906 não dá uma resposta definitiva, mas ele nos dá o retrato de uma busca fascinante. Ele nos deixa com esse mistério, que na verdade é o grande debate entre o mundo espiritual e os poderes ocultos da nossa própria mente. Uma questão que, vamos combinar, continua a nos intrigar até hoje. Muito obrigado por nos acompanhar em mais essa análise aqui no Conhecendo o Invisível. Se você curtiu explorar esse mistério com a gente, não se esqueça de se inscrever no canal e de compartilhar. A gente se vê na próxima.